Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa especializado em boas histórias e muita informação, em gente inspiradora. Olha, quem é mãe sabe bem do que eu vou falar. Quando nasce uma mãe, nasce também uma empreendedora. Afinal de contas, quando você vê uma criatura que depende 100% de você, da sua força, você encontra forças que você desconhecia que podia ter. É mais ou menos dentro dessa linha que a nossa convidada vai contar a sua trajetória e a sua história inspiradora. A gente está numa vibe aqui de trazer história de mulheres que realmente tragam inspiração, tragam exemplos para a nossa audiência. E hoje, a minha convidada é a Flávia Figueiredo. Bom, a Flávia ela é formada em gestão de RH, mas a trajetória dela me chamou a atenção pelo empreendedorismo. Você tem uma filhinha de 1 ano e pouco, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Roberta, boa noite, muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui e dividir um pouquinho da minha história. Bom, quando é que nasceu essa mãe? Olha, essa mãe já nasceu a partir do momento que descobriu que estava grávida, porque foi um susto, ao mesmo tempo que foi um planejamento, foi um susto, fui pega um pouco de surpresa e ali meu mundo já começou a se transformar. A minha princesa veio ao mundo no dia 10 de maio de 2019. Então tá aí prestes a fazer 2 aninhos. Prestes a fazer 2 aninhos, 1 ano e pouquinho. Bom, e nessa época em que você engravida e tem a filha, você já trabalhava numa empresa nessa área de gestão de RH? Sim, é uma área assim que eu sempre trabalhei com pessoas, Embora em alguns momentos eu acabava executando a tarefa mais numa área comercial, na área de vendas, mas sempre tendo contato com pessoas. Isso é uma coisa assim que é de mim, que é uma necessidade e um prazer muito grande assim, para mim ter contato com pessoas. Tá, Flávia, de onde é que você vem, para onde você vai, nasceu onde, você é filha de quem? Conta um pouquinho da tua história. Olha, acho que vai ser um pouco de surpresa, porque eu sou nativa daqui de Balneário, Então, eu sou daqui, minha família também é daqui, nós somos nativos ali do bairro dos Pioneiros, Então, a família é bem grande, bem extensa. E desde sempre, assim, toda a história da família está aqui, tudo construindo, para ficar aqui, porque a gente, honestamente, eu particularmente gosto muito de morar aqui em Balneário. Tá, Flávia, e daí você se casa, vem a possibilidade de uma maternidade. Isso. Como é que é o nome da princesa? Eloá. Bom, aí a Eloá nasce. E você sentiu essa necessidade? Tipo, olha, eu tenho uma renda X, agora eu tenho uma filha e eu quero dar para ela o melhor possível, então eu preciso aumentar essa renda? Foi dentro dessa perspectiva? Com certeza, porque quando ela nasceu, eu tive a possibilidade de ficar um pouco em casa. Então, eu fiquei um pouco em casa com ela, cuidando dela. Nesse período, eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos e acabava tendo uma pausa sempre nas férias coletivas, E com aquela correria, também até sentindo bastante falta do trabalho. Então, assim, eu sempre trabalhei. E aí, na gravidez, eu trabalhei até 10 dias antes dela nascer. Aí ela nasceu, ok, tá, agora eu vou ficar em casa, vou dar uma sossegada, vou cuidar dela. Fiquei em casa 10 meses com ela. Até que chegou um dia que eu falei, não, gente, eu não sou assim, não. Mas esses 10 meses foram opcionais. Você entrou em licença maternidade, provavelmente no trabalho, e quando terminou a licença, você resolveu continuar mãe, só mãe em tempo integral. Aí eu optei por me dedicar ali a ela mais um período, principalmente por conta da amamentação exclusiva, Então, assim, eu queria viver um pouco mais esse universo da maternidade. E aí foi evoluindo e chegou um momento que eu, ok, vivi, curti, mas sei que eu também posso fazer cumprir esse meu papel e também posso seguir alguns projetos da minha vida pessoal, Empreender também, Isso, como a Flávia mesmo, Então, aí voltei para o mercado de trabalho. E isso é muito interessante de a gente bater, porque a mãe, quando nasce uma mãe, ela obviamente é uma tarefa tão nobre, tão importante, que ela toma um espaço da sua vida absurdo, Você fica ali, a questão do aleitamento, nos primeiros meses ali de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, sem noite, sem dia, a questão realmente da dependência daquele ser completo, em relação à tua vida, então do banho, da fralda, de tudo, então tem essa dedicação, mas por outro lado, chega um determinado momento que para algumas mães varia de 3 meses a 3 anos, a 5 anos, que você precisa resgatar também a pessoa que você é, independente dessa maternidade, porque a gente só é uma boa mãe se a gente é uma pessoa realizada. Você concorda com essa afirmação? Absolutamente. Eu, assim, teve um momento, nesse momento que eu tive a necessidade de ainda fazer as coisas que também me faziam feliz antes da Eloá tá aqui comigo,
eu estava assim num momento muito doido, assim. Então eu sabia que maravilhoso a maternidade, né? Eu estava sou muito feliz sendo mãe, mas faltava alguma coisa em todo aquele cenário. Então eu sentei com meu marido, né, e falei, olha, eu preciso voltar, eu quero voltar. Ele me deu um apoio, claro que, né, como pai também, primeira filha nossa, então ele também gostaria que eu pudesse estar presente um pouco mais na vida dela, só que ele super entendeu. E aí retornei e de fato, né, uma mãe feliz, filho feliz. E é muito louco também essa relação que a gente tem com o pai da criança. Eu lembro, eu não sei se isso aconteceu contigo, mas eu lembro que, por exemplo, no meu caso, o pai da minha filha, da minha primeira filha, que eu tive 4, era bastante participativo, assim, né? Era o cara que dava uma mamadeira, trocava uma fralda. E eu lembro que, assim, as famílias, né, do lado dele, da minha família, diziam, nossa, que sorte, né? Porque ele participa, porque ele ajuda. Nossa, ele troca a fralda. Eu disse, pois é, gente, essa criança, ela tem 8 trocas de fralda por dia. Ele troca uma, eu troco 7. Ninguém bate palma pra mim, né? Ninguém acha, nossa, que mãe maravilhosa que você é. Aí ele troca uma fralda por dia, que pai maravilhoso. Baita pai. Né? Então eu acho que isso já, graças a Deus, tem mudado. A gente tem alguns movimentos nesse sentido de mostrar a corresponsabilidade. Tem um livro, O Papai é Pop, do Marcos Piangers, não sei se você já teve a oportunidade de ter contato, que eu acho maravilhoso e eu recomendo para mães e pais, que é exatamente esses relatos que ele divide com a audiência. Por exemplo, um dia que ele levou a filha Aurora, né, o nome da filha era Aurora, para o trabalho, e o pessoal diz assim, dando uma de pai hoje, né? Como assim dando uma de pai? Eu sou pai dessa criança, né? Eu não estou fazendo um favor para minha esposa ou para minha filha, né? O papel dele. Eu sou corresponsável, no mesmo nível de responsabilidade. Eu não consegui amamentar porque não sai leite de mim, mas fora isso, né? A gente consegue fazer qualquer coisa. O pai consegue fazer qualquer coisa. E às vezes até para a gente é difícil admitir isso, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, e a gente se sente impelida e desde sempre de que o papel da mãe é cuidar. Então deixa que eu cuido, sai que eu cuido. Às vezes até o pobre coitado do pai quer participar mais e a gente acha que ele não está apto, que ele não consegue, que ele não vai fazer como eu faço. Como é que você lidou com essa relação de pai e mãe? Olha, eu já sou assim, eu sou da nova geração, né, digamos assim. Então, para mim é muito claro de que o Ricardo, ele tem o papel dele como pai, não tem essa de, me ajudar. Olha, tá na hora de você fazer sua parte, né, que eu tenho outras coisas para fazer, enfim. Então, lógico que, né, teve no começo, eu tinha muito mais tempo para me dedicar, então é uma coisa que também eu entendo que é natural, né, pelo fato também da amamentação. Então, como, por exemplo, o Marcos cita no livro, a amamentação ele não tem como fazer, então no começo é muitas horas mamando, é muitas vezes no dia mamando, e de fato tem coisa que não dá. Aquilo que dá, exigia, eu chamava, eu falava, que é todo o resto, né, diga-se passagem, que é todo o resto. vamos fazer, né, e assim, ele também, ele é um pai muito participativo, assim, então isso para mim foi uma situação muito boa, né, porque como você falou, uma sociedade patriarcal, né, então, mas com o Ricardo, assim, eu fui muito abençoada, ele é um pai bem participativo, né, claro que nós dois temos as nossas rotinas e a gente tenta colocar isso num equilíbrio até onde seja bom para cada um. Por exemplo, atualmente ele participa muito mais, né, ele atua muito mais, porque eu também estou dedicada no meu tempo a outras atividades, então a nossa balança está indo. Um dia um pouco mais, um dia um pouco menos, mas sempre se acertando. Pois é, Flávia, aí você fala ali que com 10 meses do nascimento da Eloá, você sente essa necessidade de resgatar a tua identidade, a tua individualidade, a Flávia mesmo como mulher, como profissional. E aí você decide voltar para o mercado de trabalho. Como é que foi esse retorno? E eu pergunto isso porque em outras funções eu também tenho o papel, às vezes, de contratar. E que difícil às vezes, quando você está lá entrevistando 10 candidatos e entre os candidatos tem uma mãe, né, de uma filha bebê, de uma filha com menos de 2, 3 anos, que você sabe que a relação de dependência é maior. Existe um certo preconceito do mercado. Mas será? Eu vou contratar, mas aí o neném vai ficar doente, ela não vai vir trabalhar. Como é que foi isso para você? Se foi fácil esse retorno? Se você teve esse apoio de mercado, digamos assim? Assim, o meu retorno teve várias questões assim que encheram meu coração, digamos assim, né? Então,
Hoje a gente fala muito sobre a rede de apoio, né? Então a rede de apoio é uma rede muito ampla. A partir do momento que eu decidi, né, que eu precisava voltar para o mercado de trabalho, eu conversei com algumas amigas e comentei, eu falei, ai meninas, quero voltar a trabalhar, né? Eu preciso sair um pouco de casa, sair um pouco desse universo, porque eu estava bem, totalmente, né, inserida ali na maternidade. Então, uma amiga minha, ela conhecia algumas pessoas e apareceu uma oportunidade para ela que ela lembrou de mim. Então, aí ela comentou, né, com essa pessoa para dar oportunidade e tal, mas... E aí, naquele momento, eu até então tinha apenas conversado com elas, né? Então, aí ela veio, ela falou, olha, Flávia, eu tô com uma pessoa, ela tá precisando de alguém, o que tu acha? Eu falei, vamos, né, porque é difícil, honestamente, a impressão que eu tenho é que, às vezes, até nós, como mães, a gente também já vai procurar com receio, sabendo que o mercado tem essa cultura. E aí surgiu a oportunidade, quando cheguei na entrevista, eu super nervosa, né? E é como eu falei, a gente já vai com um pouco de receio por ter principalmente um bebê, né? Ela tinha 10 meses, mamava, né? Então já estava, lógico, na alimentação, mas também ainda com o peito. E aí na entrevista, eu comentei assim, eu acho que quando as coisas são de Deus, não tem explicação, porque eu conversei com elas, eu comentei, ela conseguiu essa oportunidade e lá na empresa foi assim, eu tenho filho, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, 10 meses. Ai, não, tudo bem, assim, não foi... Foi só um detalhe de quem a Flávia é, e não da bagagem em si pessoal que a Flávia tem. Então, eu sempre comento, lá, assim, foi de Deus, porque eu precisava estar num universo assim, onde eu possa tranquilamente sair de casa, trabalhar, e no momento que minha filha precisar de mim, eu poder tranquilamente conversar com os meus diretores e falar, olha, eu preciso um pouquinho dar uma atenção para ela. E o cenário hoje ali, graças a Deus, é assim. Eu sei que não é a sorte de muitas, né? Mas, olha, eu espero que o mercado caminhe justamente nessa direção, porque somos mulheres, temos capacidade de trabalhar, e também somos mães. Né? Porque é muito louco que a gente não pergunta para um homem candidato, né? Você tem filhos pequenos? E o fato de ele ter um filho bebê, às vezes, não interfere em absolutamente nada na decisão de quem está recrutando. Exato. E na gestão de RH, que é o teu trabalho, tu também passa pelo processo de recrutamento, também tem essa função. Então fica aqui, né, esse apelo para o mercado, para quem recruta, para quem entrevista, para quem contrata, que tenha esse olhar amoroso, até porque uma mulher, quando se torna mãe, ela também desenvolve capacidades que uma mulher que não passou pela experiência da maternidade talvez não tenha com tanta força, né? É uma motivação, né? A gente passa a ter uma razão muito maior, né? Então, a nossa presença ali, ela tem que ter um propósito, e eu comento isso, inclusive, lá no meu ambiente de trabalho. Falo assim, olha, gente, eu tô aqui, eu acordo todos os dias de manhã, eu deixo a minha filha em outro lugar, a minha filha passa muito mais tempo com uma outra pessoa do que comigo, então tem que ter uma razão para eu estar aqui, né? E o fato de eu deixar ela para eu poder estar lá também, tudo tem que fazer sentido, né? A gente tem uma motivação totalmente diferente. Bom, gente, é essa mulher motivada que acabou empreendendo, além de voltar para o mercado de trabalho, no sistema CLT, carteira assinada, expediente, ela percebeu que tinha possibilidade e a capacidade de ir além. E aí você deve estar perguntando, o que esse bolo lindo está fazendo aqui? Eu conto no próximo bloco, combinado? Combinado. Volto já. Estamos de volta e esse é o nosso Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa de entrevistas que gosta de trazer boas histórias inspiradoras. E nesse mês da mulher a gente está priorizando histórias de mulheres que realmente nos inspirem. Por isso hoje a nossa convidada é a Flávia Figueiredo, ela que é gestora de RH e que acabou empreendendo também. No último bloco a gente contou para a nossa audiência toda a trajetória que fez dela uma mãe
e dividindo com toda a nossa audiência todas as angústias que nos assolam quando a gente acaba parindo um filho, né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma medrosa, nasce uma empreendedora, nasce uma série de coisas junto com isso. Depois de 10 meses do nascimento da Eloá, Flávia volta ao mercado de trabalho nessa área de gestão de RH, que era a sua formação, e com o tempo ela percebe que ela pode ir além. Quando é que surge essa vontade e esse estalo, tipo assim, eu acho que dá para fazer? Como é que foi isso? Olha, quando eu conheci o meu marido, sempre que eu ia na casa dele, a minha sogra fazia bolo. E eu ficava, nossa, na hora já de entrar na casa, aquele cheirinho maravilhoso. E aí tava lá, a casa sempre perfumada, o pessoal sempre tomando café, uma cultura bem diferente do que eu tinha na minha casa. E aí, quando eu ia para minha casa, não tinha aquilo. E aí eu comecei a fazer bolo. Aí eu fazia na nossa casa, né? Na minha mãe morávamos eu, minha mãe e o meu irmão. E aí eu fazia bolos que a gente não conseguia comer sozinho. Aí eu fazia, eu dava para uma vizinha, levava na casa da minha avó, levava para as minhas amigas e assim foi indo. E nossa, era um passatempo maravilhoso. Eu adorava lá bater a massa, de colocar para assar, ficava olhando o forno, se o bolo cresceu, se o bolo não cresceu, o que tinha acontecido e tal, sempre acompanhando. E aí, de repente, uma amiga fazia aniversário, começou a ligar e pedir. Eu fazia. Aí a outra, e assim foi indo, quero levar um café, quero isso e tal, e foi indo. E aí teve um dia que eu falei assim, poxa, eu posso começar a fazer dinheiro com isso, né? Então, claro, muitos anos se passaram, nisso a Eloá já estava conosco, né? E eu já estava também trabalhando. E aí, beleza, comecei a fazer bolo para vender. Aí eu olhava assim meus bolos e eu, mas meu bolo, ele pode ser mais bonito, ele pode ser uma coisa assim mais... E aí eu comecei a estudar. Isso não tem um ano, tá? Assim, é coisa recente. E cada vez que passa eu me sinto mais encantada, mais apaixonada. Cada, assim, bolinho finalizado eu olho e falo, ai, que lindo! É um filho, são pequenos filhos. Nasceu! E aí eu faço a entrega e tal. Então, assim, a comercialização dessa forma, né? A Boleira por Amor, que é quem eu sou hoje também, ela não tem um ano ainda, foi em plena pandemia, né? Então, eu acho assim que foi um combo, né? A maternidade, a pandemia e o desejo de explorar novos caminhos. Acabou surgindo a Boleira por Amor. Tá, primeiro de onde é que veio esse nome, né? Que estalo que foi esse? A produção do Instagram, da página de vocês, que foi onde eu encontrei a Flávia, né? Foi pela internet, foi pelo Instagram. E primeiro aqueles bolos lindos, eu disse, opa, quem é essa menina, né? Aí, Boleira por Amor, já tem um nome muito legal. E eu fui olhar essa menina com essa cara linda, eu disse, eu quero muito conhecer a história dessa moça, eu quero ouvir essa história e quero contar essa história para a minha audiência. Então, como é que foi essa produção? Porque vai muito além, né, Flávia, de fazer boas receitas e de fazer bolos bonitos. Tem que ter boas fotos, o Instagram tem que estar bem, né, sempre bem abastecido. Como é que tu estudou e te cercou tanto para fazer as boas receitas, como também para vender os bolos? Quando eu estava naquele período de fazer os bolos, né, então, bem no início mesmo ali das encomendas, meus bolos sempre foram muito deliciosos e né, são feedbacks que a gente também tem do cliente. E aí eu acompanhava uma página também pelo Instagram e eu olhava, ela é a minha professora de São Paulo. Eu ficava assim, eu disse, poxa, que lindo esse bolo dela, como eu queria também aprender essa técnica e tal. E eu ficava, bem que ela podia fazer um curso, né? Deu algumas semanas, curso. Opa, vou fazer esse curso. Fui, fiz o curso, comecei a praticar, né? E aí foi indo, assim. Então, a questão ali da apresentação, sempre me capacitando, sempre buscando conhecimento. Quantos cursos você já fez? Quantas horas de curso? Quantos cursos? Olha, horas, assim, eu realmente não vou saber te dizer exatamente, mas eu sei que, vamos dizer que em torno de 200 horas, né? São todos cursos, estamos em pandemia, então são cursos que são feitos online. E atualmente, inclusive, estou também já no 5º curso, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa, né? Então, essa acessibilidade de outros profissionais de outros locais do país está sendo muito boa para mim. Então, muita sede de conhecimento, né? Muitas técnicas a serem elaboradas, mas a minha realização, enquanto na área ali da confeitaria, né? Da Boleira por Amor, é trazer os bolos caseiros, né? Então, aquela coisa assim que quando você come, você lembra do bolo da avó, né? Aquele bolinho de infância,
porém com uma apresentação que ele se encaixe em qualquer ocasião. Essa é a principal ideia. Esse é o resumo do conceito do que é boleira por amor. Isso. Hoje você tem no portfólio quantos bolos? Atualmente, 23 bolos. Tá, você falou de 200 horas de curso, você falou tua professora de São Paulo. Isso. Você falou uma que delas. Tinha trajetória, né, de fazer Isso. bolo lá, que foi inspirada pela sogra e Isso. tal, e você fazia receita de olho, receita de internet, que você tirava, né, e tal. E eu penso assim, você fala, técnicas, mas bolo não é só bater a massa, botar para assar e jogar um negócio por cima? Pelo amor de Deus, como é que faz? O que mais que tem além disso? Nossa, tem bastante coisa ainda por trás, né? Então, até eu escuto de gente falando assim, por que meu bolo de chocolate não é assim? Né? Então, tem a questão da matéria-prima, né? Sempre buscar uma matéria-prima de qualidade, chocolate, procurar o chocolate de verdade, onde você consiga ter aquela sensação, a questão do brilho de uma cobertura, né? Para trazer aquela sensação de comer com os olhos e desejar comer com a boca, né? Então, assim, tem toda uma situação, o forno, qual é o tipo do forno que a gente utiliza, o armazenamento, a técnica de fabricação, né, de juntar todos esses ingredientes, toda essa matéria-prima para chegar naquela receita. O cronômetro que está sempre do nosso lado, né, ajudando em relação ao tempo. Então, assim, tem bastante coisa por trás. Você sabe que eu acho que a parte da confeitaria, né, é muito mais difícil do que qualquer outra área da gastronomia, na minha opinião. Por quê? Porque se você vai fazer um prato salgado e erra um pouquinho a mão, né, sei lá, botou um pouco de sal, você tem como resolver. O bolo não, se você não colocar nas proporções exatas, na temperatura exata, o bolo vai abatumar, né? O bolo não vai crescer, o bolo não vai ficar com o sabor que deveria estar. Então é uma técnica muito apurada da confeitaria, né, Flávia? É isso mesmo? É isso mesmo, assim, para a gente conseguir garantir, né, a qualidade e o padrão da receita, é imprescindível os detalhes, né? Então, balança, né, todos os ingredientes devidamente pesados, separados, armazenados da forma correta, né, ter um estoque e armazenar mesmo, né, de sempre olhando o que o rótulo indica, qual é a maneira ideal, a disposição. Então, assim, de fato, tem bastante detalhes a serem, né, considerados, porque como você falou, bolo abatumou, pronto. Começar do zero uma outra receita. Se bem que assim, eu tenho gente na minha família que adora o bolo abatumado, tá? Sempre pede tem. Pede pra fazer para aquela, sabe aquela pessoa da família que sempre erra o bolo, e aí as pessoas sempre pedem para aquela fazer porque o abatumado é que é melhor. Sempre tem gosto para tudo. Eu tenho uma história assim também, eu ainda não existia ainda boleira por amor, e aí uma amiga minha pediu um bolo, aí eu, né, fiz o bolo e o bolo deu errado. Mas eu não percebi que o bolo tinha dado errado. E aí entreguei, e eu tava também no momento da festa. Quando eu olhei aquele bolo, eu falei, Jesus amado. Aí eu fui para recolher. Daí ela, onde é que tu vai? Eu falei, esse bolo não dá. Daí ela, meu Deus, mas tá uma delícia, eu adoro bolo assim. Era um bolo abatumado. Eu falei, Jesus. Não, e é muito louco, que é bem isso que a Flávia falou da questão do bolo, né? Ai, por que o meu bolo não fica assim? Eu vou lá naquela padaria, eu como tal doce e tal, e não fica. Às vezes, até a ordem com a qual você. Às vezes não, muitas vezes, né? Com a ordem pela qual você coloca os ingredientes. Coloquei a farinha, depois coloquei o ovo, depois botei a clara, depois. Isso já muda o resultado. Inclusive, até a temperatura dos ingredientes, da manteiga, do ovo, dá resultados diferentes, né, Flávia? Isso, dá sim. Por exemplo, diquinhas, né? O ovo ideal é em temperatura ambiente, dependendo da receita, a manteiga também, né? Então, assim, de fato, né? Aí entra a questão do armazenamento. Armazenando da forma correta, a gente consegue ter o resultado ideal. Bom, e com quanto tempo de antecedência você aceita encomendas? Isso também me chamou muito a atenção. Atualmente eu atendo ali com um dia de antecedência, né? Então eu sempre peço ali que o cliente me faça o pedido de um bolo de um dia para o outro. Claro que eu sempre consigo ali na produção fazer alguma margem a mais, que conforme a gente vai trabalhando as redes sociais, o povo quer comer e sempre tem que ter alguma coisinha ali à pronta entrega. Mas eu sempre peço ali um dia de antecedência que eu consigo atender atualmente. Bom, e como é que tu te organizou para fazer a divulgação, né? Porque as fotos são muito bonitas, os bolos são muito bonitos, né? Não tem como a foto também ser muito feia. Mas tu também precisou aprender técnicas de fotografia e de iluminação para postar esses bolos? Então, assim, a internet não é uma ferramenta maravilhosa. Eu tive um momento que eu
consegui ajuda, né? Uma pessoa maravilhosa, a Bruna, ela veio, nós fizemos uma produção de fotos, né? Então eu tenho material muito bacana para trabalhar em cima disso. A Bruna, ela fez as fotos minhas, fez fotos dos bolos, né? Do produto e ok, né? Fizemos essa etapa. Mas a gente tem que estar sempre fomentando as redes sociais. Então tem alguns perfis, né? Nas redes sociais que eu acompanho, que eu vejo dica e aplicativo e tem que baixar e edição e luz. Então assim, estou ali também, não é só aprender a fazer a receita do bolo. Porque no teu caso, a aparência, como você falou, a aparência às vezes, o chamariz para as pessoas terem o desejo de comer, quando tá assim ao vivo, que eu vejo que ele é lindo, que eu já tô desde o começo da entrevista louca para pular aqui, o Vini, né, da nossa produção, dos nossos bastidores, da técnica também, né, Vini? Daqui a pouco ele vai fazer assim com a câmera, né? Também tá louco para experimentar esse bolo, mas na internet em especial, né, dependendo da fotografia da luz, ele fica melhor ou não tão bom, né? Então, e é por onde você vende a maioria dos seus bolos hoje? Exatamente, né? Ali está o meu portfólio. Tenho certeza que boa parte, né? Principalmente agora o pessoal que é mais novo, eles acabam vindo através das redes sociais, né? No começo, o boca a boca é a propaganda infalível, né? Funciona perfeitamente. Mas ali é a minha vitrine, né? Então tem toda a preocupação de justamente a questão da luz, né? Então, por exemplo, hoje, como eu trabalho, né, eu ainda trabalho fora, o meu melhor horário de foto é de manhã cedo. Então, pulo cedo da cama, faço, né, produzo o bolo, rapidinho tiro a foto, me ajeito e vou trabalhar. Eu tinha te perguntado agora há pouco qual era o número de bolos que você tem disponível no portfólio. 23. São 23 sabores, vai, como cada assim. Sabores, né, em relação à massa, são 9 massas. E aí eu tenho 23 finalizações, né? Então, 23 formas aí o cliente acaba escolhendo o que lhe agrada mais. Por exemplo, eu quero com mais cobertura, eu quero com mais morango, eu quero um que seja uma cara assim um pouco mais para um aniversário. Então, são 23 finalizações e 9 massas. 9 sabores. Mas 9 massas já é massa pra caramba, já é sabor pra caramba, e ela vai contar depois um pouquinho disso. A gente vai de novo para um rápido intervalo. Nesse meio tempo, eu vou cortar o bolo, a gente vai voltar no próximo bloco e aí eu conto pra vocês, porque bonito ele é, eu posso assegurar. Agora, será que é gostoso? Tô louca pra contar. Volto já. Estamos de volta, esse é o Papo Reto, hoje super doce, né? Recebendo aqui ninguém mais, ninguém menos do que a Flávia Figueiredo, ela que é dona da Boleira por Amor. Boleira por Amor. Boleira por Amor, esse inclusive é o endereço do Instagram. E eu tinha falado que no intervalo a gente ia cortar, mas eu resolvi cortar junto com você aí de casa, porque ele dentro ele tem um recheio, tipo aqueles bolo vulcão, assim, sabe? Que segundo ela tá controlado, vai ser uma coisa que não vai escorrer tanto, né? Porque senão nós ia sujar a mesa toda. Gente do céu. Eu gosto disso. Eu sou a formiguinha, minha tentação é justamente essa, a história do... Olha isso, gente. Tá vindo. Olha ali. Ah, meu Deus do céu. Socorro, eu quero. Ó, aí a gente... essa é a ideia, né? Exatamente. Tô acertando, tô fazendo certo. Gente amada. Dá o teu pratinho também. Olha só, não consigo mais nem falar do tanto de água na boca. É lindo, lindo, lindo. Ó, já cortei aqui o teu garfinho. Só um minutinho pra gente cortar aqui e me apoiar. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita. Aqui, ó, a gente pega esse recheio. Gente, e assim, além de tudo, além de eu adorar bolo, eu tenho aqueles probleminha de criança, sabe? Olha só, já sujei aqui, sujei ali, tá tudo certo. Vamos experimentar? Vamos. Ela já sabe. E aí eu vou fazer que nem a Ana Maria Braga, vou passar embaixo da mesa. Deixa eu só ver aqui. Gente do céu. Ele vale. Como é o nome? Esse é o Noite da Paixão. Todos têm nome? Basicamente. Gente. Que chocolate é esse, Flávia? Ele é um chocolate meio amargo, trufado, né? Então,
toda uma preparação diferenciada para a gente conseguir chegar nesse resultado e você conseguir provar, né, e comer ele sem ter aquela sensação de, nossa, tá muito doce. Né? Ó. O morango, ele é decorativo, claro que a gente pode comer, mas não tem morango na massa, nem no recheio, né? Só por fora. Isso. Como eu trabalho com a questão das encomendas, quando o cliente solicita que tenha o morango como recheio, a gente coloca. Se o cliente quer morango, a gente tem morango. Gente, mas assim, ó, eu acho que o grande segredo, claro, que a cobertura faz toda a diferença, mas a massa molhadinha, a massa bem feitinha, eu acho que é o grande segredo dos bolos, pelo menos da minha infância. Um bolo de laranja que a minha avó fazia, um bolo de cenoura que eu fazia na minha casa, meu filho faz um bolo de cenoura maravilhoso. Como é que funciona isso? Qual é o pulo do gato aqui? Temos um ingrediente secreto. Ai, meu Deus do céu, não conta nem sobre tortura? Temos um ingrediente secreto guardado a 7 chaves, que ele justamente traz esse resultado da massa molhadinha, né? Então, quando falam, por que o meu não fica assim? Curso, ingrediente secreto. Que ela não vai nem sobre tortura contar pra nós. Eu falei, não precisa, o negócio é comprar, porque não adianta, eu não vou fazer um bolo assim em casa, tá? O negócio é mais fácil comprar. Você falou que são 23 finalizações de bolo, né? E você falou que são 9 massas, é isso? 9 sabores. Conta pra gente quais são. Tem a massa de chocolate, que é essa que a gente está provando agora. Tem o bolo de cenoura, tem o bolo de leite ninho, tem o bolo red velvet, tem o bolo de laranja, tem o bolo de milho, bolo de churros. Tem de limão? Bolo de limão. Estamos em 7. Isso, estamos em 8. Meu Jesus amado, cadê o 9º bolo? Temos o bolo de limão e eu também tenho o bolo de pão de mel. Nossa Isso, Senhora. o bolo de pão de mel, quando eu faço esse bolo de pão de mel, o perfume não tem explicação. É sensacional. Em termos de cobertura de recheios, o que tem de disponibilidade? Recheios, nós temos o chocolate meio amargo, né, trufado, temos o chocolate branco trufado, temos a calda de doce de leite, temos a calda de leite ninho cremoso, temos a calda do mousse de limão, mousse de laranja. Eu também consigo trabalhar, temos que é a minha favorita, quase que eu não menciono ela, que é a ganache de cream cheese, onde ela tem a combinação perfeita com o bolo red velvet. Jesus. Já chegou a pensar em participar de concurso? Dessa área de bolo? Nossa Senhora. Já cheguei a pensar, né? E tenho certeza e trabalho para que um dia, de fato, eu consiga e me sinta efetivamente preparada para encarar essa aventura. Não, e tá aí, né? Fica a dica também aí para as empresas que trabalham com matéria-prima, seja desde equipamentos para cozinha, como matéria-prima para bolo, por que não promover um concurso aqui na região, né? A gente tem excelentes boleiros, né, que fazem esse material. Aí é uma delícia, gente. Bolo é bem isso, é uma comida comfort food, né? Aquela história de memória afetiva. Quem não tem um bolo que lembra na infância? Pode ser um bolo de aniversário, pode ser o bolo da avó, pode ser o bolinho de laranja de casa, né? Sempre tem uma memória afetiva ligada ao bolo. Qual é o campeão de vendas hoje? O campeão de vendas, eu acredito que seja esse, inclusive. Esse aqui? Isso. Tem esse e tem o Choco Kinder, né? Que ele tem um acabamento um pouquinho diferente. Mas campeão de vendas é o chocolate, né? Chocolate, acho que ele é preferência nacional, assim, não tem jeito. É meu ponto fraco. E os tamanhos de bolo variam de pequeno, médio e grande? Para quantas pessoas? Como é que funciona isso? Quando é que eu encomendo? Isso, o meu padrão é esse que a gente tem aqui, né? Então ele é um bolo que ele rende aproximadamente 12 fatias. E ele tem em torno de 1 quilo. Isso. Ele tem em torno de 1 quilo, 1,2 kg. Aí quando um cliente ele precisa, eu tenho, né, mais pessoas, um evento um pouco maior, né, enfim, um encontro um pouco maior, eu também trabalho com outros tamanhos de forma, outros tipos de bolo, não só o bolo vulcão, que é o que a gente está comendo aqui hoje. Então aí entra na questão de atender justamente a necessidade e pedido do cliente, né, de acordo com aquilo que ele precisa. A gente desenvolve, a gente faz e mete ficha. Eu fico pensando também numa questão que deve ser a questão da logística, né? Porque, né, você está dizendo que com um dia de antecedência você consegue produzir o bolo, até ir tranquilo, mas nem sempre o cliente tem a disponibilidade de ir buscar, né? Como é que é hoje a questão da entrega?
Eu tenho, né, entregador parceiro, aonde ele, quando necessita de entregar no endereço do cliente, a gente também atende. Então, faço essa entrega tranquilamente, né? Pelejei para conseguir achar, porque é um produto delicado, tem que chegar na casa do cliente da mesma forma que saiu do meu ateliê. Então, graças a Deus encontrei, tenho essa segurança e consigo aí atender também na questão de entrega. Então, o cliente fica à vontade, se prefere retirar, tenho ali o ponto, né, que o meu ateliê ele é anexo à minha casa e também consigo atender em relação à entrega. Em termos de estrutura que tu precisou montar para atender essa demanda, né, que começou a surgir do bolo, o que você tem de estrutura? Você precisou fazer uma cozinha maior, comprar equipamentos, muitos fornos, como é que é essa estrutura? Quando eu comecei, eu estava na cozinha da minha casa, né, e aí, a partir do momento que eu estava fazendo o bolo, ninguém podia chegar perto, né, então ninguém almoçava, ninguém tomava café. E aí chegou um momento que meu marido ele me olhou e ele falou: olha, Flávia, não dá mais, a gente tem que pensar em alguma situação porque estamos evoluindo. E na minha casa eu tinha um espaço, né, que era onde ficava a nossa área de festa, a nossa churrasqueira. Falei: ó, é aqui. Falei: então fechou. E aí nós dois juntos, né, a gente foi, ele honestamente nesse momento ele tomou bastante assim à frente da situação. Ele correu atrás de tudo e me auxiliou muito nisso, então a gente conseguiu. E hoje eu tenho basicamente, assim, eu considero ela uma cozinha industrial, né? Então eu tenho as mesas de inox que me dão um amparo, eu tenho um forno industrial, tenho ali a questão do meu estoque, né, a prateleira. Então eu consegui montar para mim, né, uma cozinha industrial ali dentro da minha casa, onde eu consigo desenvolver todas as receitas. Nossa, e esse tem que ter realmente todo o cuidado, né? Tem. Com a área de preparo, a vigilância sanitária costuma ser bem chata nessas coisas de alimentação, e que servem realmente como parâmetro, porque ali estão todas as indicações, né? Desde o revestimento da parede da sua área de cozimento, até o tipo de forno, temperatura de geladeira, né? A quantidade de coisas que você põe na mesma geladeira, tudo isso é importante para garantir essa qualidade, gente. A gente percebe no sabor. Hoje você consegue comercializar numa média quantos por semana? Olha, eu tenho aí agora a gente começa a fazer o cálculo, né? Mas eu consigo, assim, sempre atender em média de 8 bolos por dia. Uau! Sendo que eu atendo de segunda a sábado. Então, eu produzo. No sábado, a minha produção é maior, né? Porque eu estou em casa, então eu consigo me dedicar mais. Mas, digamos, de segunda a sexta, eu consigo fazer em torno de 8 bolos por dia. E normalmente tem essa demanda, de 8 bolos por dia. Então, nós estamos falando 8 vezes 6, 48. Isso. Em torno de 50 bolos por semana. Isso. E sendo que no sábado, a minha produção mínima é de aproximadamente 16 bolos. No sábado. E isso representa hoje a maior renda da família? Maior fonte de renda? Não. Ainda os salários de vocês ainda é maior? Isso, é maior. E tu pensa crescer? Ou esse tamanho é o teu ideal? Assim, eu não posso te dizer que não, né? A gente... tudo tem que ter um propósito. Eu tô nessa empreitada muito feliz, né? Com certeza, se Deus me capacitar, a gente conseguir, vou crescer, vamos adiante, vamos evoluir e vamos fazer acontecer. Eu tenho né? Eu tô com toda uma estrutura para que isso aconteça, tô trabalhando para que isso aconteça e vamos adiante. Um bolo desse aqui hoje, né? Você falou ali para 12 pessoas, tal, que não seja eu, porque se for eu vai dar para umas 4, mais ou menos. Mas brincadeiras à parte, quanto custa hoje um bolo desse? Esse, por exemplo, ele é R$36. Que vamos combinar pela qualidade, e eu posso garantir, tá, gente? A qualidade da matéria-prima, e eu sou chocolatra maluca, tá, gente? Já comi chocolate de toda parte do mundo que você possa imaginar. Então, a gente percebe a diferença quando é um chocolate hidrogenado, né? Aquela gordura hidrogenada, quando é um chocolate de boa procedência. Maravilhoso o gosto, tá, gente? Dos bolos mais gostosos de verdade. Que bom, obrigada. A massa, o recheio, a qualidade dos produtos tá muito, muito, muito bom. Não é um valor muito alto para um bolo, né? A gente olhando para o mercado, para um bolo dessa qualidade com esse rendimento. Então, eu imagino que a tua margem de ganho também não seja tão grande assim. Por isso, talvez ainda o teu rendimento não seja maior, porque, né, vendendo 50 bolos, dá 200 bolos por mês. Ainda assim, ele não representa,
porque tu também não abre mão dessa qualidade que eu acho que deve ser a tua premissa para sempre, né? Com certeza. E assim, né, a gente hoje, aqui pelo menos na nossa cidade, né, a gente também tem vários outros profissionais que são maravilhosos. E assim, a intenção assim que eu tenho, além de ter aquela questão, né, da memória, da memória, assim, né, da questão da infância, eu também tenho muito interesse que ele seja um produto que ele se enquadre em qualquer tipo de cliente, né? Então, consigo, né, logicamente, tirar uma margem, mas também consigo atender né, praticando esse valor e consigo ter, de fato, todos os tipos de público, que é o que eu realmente gostaria e ainda quero ter, né? Gente, e só o brigadeiro que ela usa para decorar em cima já valia uns R$35. Tudo muito bom. O próprio morango, a qualidade da fruta. O que eu vou dizer, gente? Recomendo, virei garota propaganda. Maravilhoso esse bolo. Flávia, tu é uma simpatia, uma mulher linda por dentro e por fora. Obrigada. Que eu acho que isso também se traduz na beleza e no gosto desse bolo. Tá todo o amor, né? Boleira por amor mesmo. Você vai encontrar no Instagram, Boleira por Amor, vai achar essa moça linda. Pode fazer a sua encomenda. Como é que é para quem não mora em Balneário Camboriú? Moro lá em Itajaí, quero encomendar. Rola? Rola. Aí paga a entrega só. Isso. Todas as entregas, né, elas têm taxa, então rola super tranquilo. A gente dá um jeitinho, consegue levar. Já atendi, já fiz, chama um Uber, tá lá. Já foi para onde, por exemplo? Já foi para onde? Eu já atendi o bairro Brilhante lá em Itajaí, que foi assim o mais distante que eu já atendi. Também ali no centro de Itajaí já é algo que é mais habitual, o centro de Camboriú também é algo habitual, e a gente leva, né? E o mais longe, o mais distante que eu sei que o bolo já foi Curitiba, onde uma cliente, ela estava aqui na cidade, né, passeando, ela falou, olha, eu tô indo embora amanhã, posso levar um bolo que eu quero levar lá para os meus filhos tomarem café? Opa, com certeza. Aí a gente fez a entrega, eu sei que alguém em Curitiba experimentou o Boleira por Amor. Já provou o teu bolo. Bom, o que eu tenho para te dizer é que a tua história realmente é inspiradora. Eu quero te agradecer muito pela generosidade de vir dividir ela com a gente, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres hoje com seus filhos em casa, e às vezes não só por uma necessidade de resgate ou de fazer algo que amam, mas por uma necessidade financeira de ter uma renda extra, que o universo é bastante amplo para todas nós, mulheres, e existe muitas possibilidades para a gente estar aí aumentando a renda da família. A Flávia encontrou o bolo, você pode encontrar um artesanato, enfim, algum serviço pontual de cuidadora. Enfim, a gente tem que se qualificar, tem que olhar o mercado, ver o que ele precisa e não ter medo de arriscar. Exato. Né, Flávia? Ter a força, né, a garra, e é aquela história, um não a gente já tem, né, é atrás do sim e das conquistas, das realizações. Bendito Eloá, que inspirou essa mulher a fazer esses bolos. Gente, olha só, só falta lamber o bolo, gente. Tá ótimo. Flávia, obrigada, por vir, por dividir isso. Eu vou terminar o programa e vou ficar aqui comendo um bolinho, né? Já comi pouco. Obrigada de verdade. Obrigada, viu? eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Gente, essa foi Flávia Figueiredo, da Boleira por Amor. Entra lá no Instagram, encomenda bolo dessa moça que você vai ver que o que eu tô falando não é propaganda nem nada, porque eu não tô ganhando nada. Até o bolo eu vou pagar, faço questão, porque é um trabalho e a gente tem que respeitar o trabalho, o posicionamento e o mercado dos outros. Não tô ganhando absolutamente nada, a não ser inspiração dessa história tão bacana da Flávia. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Compre lá o seu bolo, adoce sua vida e até a próxima.